Isso teve consequências horríveis na minha vida. Eu fui ameaçado de morte. Meu Deus do céu. Foi... Eu hoje consigo ouvir isso com um certo senso de humor, porque eu fiquei muito bravo. Fiquei muito bravo. Porque eu estava Acho que vale contar mais dessa história. O Theo, que tem 24 anos, estava recém-nascido. Eu fui com o Theo, recém-nascido. Ele nasceu em março, ele tinha 4, 5 meses. A Júlia, a mãe dele, eu fui com os dois para a Copa. Eu estava lá com mulher e filho. E inventaram a história, porque, enfim... Da Suzana, que também tinha lá o namorado dela. Foi horrível aquilo, foi horrível. Não, e a questão, para quem viveu, os mais jovens não têm a menor ideia do que a gente está falando. Mas imagina se tivesse rede social, eu estava lascado. Você tem toda a razão. Aquilo ali, na época de rede social, teria sido um... Talvez tivesse resolvido mais rápido, porque acho que você está sendo otimista. Não, sabe por quê? Porque aquele tititi foi porque eu fui escalado. No primeiro jogo, a Suzana Werner era namorada do Ronaldo, do maior estrela daquela Copa. Exatamente. E aí ela ia, e ela estava contratada pela Globo. Então ela ia para a arquibancada ao lado de um repórter, porque na época, cara, não tinha essa mobilidade. Para entrar ao vivo da arquibancada tinha que ter um cinto de baterias desse tamanho, pesando não sei quantos quilos, mais uma mochila e tal. Então o primeiro jogo foi o Maurício Kubrusla ao lado dela. E aí quando cortava para... não, estamos com a Suzana aqui, foi gol, né? Suzana, tá. No segundo jogo, Maurício não pôde, foi fazer outra pauta, fui eu. Precisava de alguém grande para aquilo tudo. Fui eu. Só que, além das entradas ao vivo para a Globo, quando acontecia alguma coisa no campo, a transmissão internacional cortava para a Suzana. Era a transmissão da Copa. E aí eu estava do lado da Suzana sempre. E aí começou o tititi, e foi uma das maiores sacanagens que eu já vivi. Um boato. Como é que você faz com um boato? O que eu digo aqui com redes sociais, depois do primeiro jogo já teria tido um tititi e tal, que eu não seria escalado para o próximo. Entendeu? Nesse sentido. Pode ser. Mas, enfim, isso teve consequências horríveis na minha vida. Eu fui ameaçado de morte. Meu Deus do céu. Tive que botar a segurança. Cara, Copa do Mundo, cara, Brasil. Não é brincadeira. Voltei pro Brasil, tive que ter segurança, gente me procurando, me protegendo e procurando quem estava me ameaçando. Não teve graça nenhuma. E eu ali, com meu filhinho, a minha mulher na época, cara, foi punk. O Aldemário Tolguinhó, que era um decano do jornalismo esportivo, um cara brilhante, ele foi o primeiro a me falar, olha, tá rolando essa o que ele me falou, eu procurei o Ronaldo, a gente conversou, e ele falou, mas isso começou na sua redação, do seu lado aí. E eu descobri onde começou. Depois da entrevista, se você quiser, eu te digo quem começou o boato. Ou seja, e acho que você está contando uma história também que... Terrível. Puxa vida, tô tocado com essa história. Não vamos falar de coisas... Eu contei, tô contando pra você, Ricardo. Coisa boa. Porque realmente não tinha senso de humor, me falava disso, eu ficava... Agora, gente... O tempo nesse sentido e a maturidade junto, porque se vier só o tempo, eu não sei se resolve, mas a maturidade faz maravilhas. Né? Eu tenho que viver com isso, né? Mas então, vamos pro que interessa. Essa Copa, e aí, tá otimista ou não? Cara, eu estava muito otimista. Eu continuo muito otimista. O Tite é um tremendo técnico, o time é muito bom e a nossa parada é com a Argentina. Essa Copa é entre Brasil e Argentina. Eu acho que é claro que a Alemanha vai sempre dar trabalho, acho que a França não vai muito longe, porque tá desenhado aquele cenário França 2002, né, quando ela foi eliminada na primeira fase. Entrou lá por cima e... Posso estar enganado, a gente não sabe. Mas eu acho que é Brasil e Argentina, Messi e Neymar. Vamos ver, é isso aí. Eu adoro futebol e Olimpíada. Se
se eu pudesse, eu não trabalhava durante esses eventos. Eu ficava na frente da televisão. Eu sou apaixonado por esporte também, assistindo. e também gosto de ver. Eu acho que... E em Copa é legal ver todos os jogos. O do Brasil é especial. Nem se fala. Mas ver, sabe, Senegal e Suécia, e aí o jogão, então... Agora, estava pensando uma coisa aqui. Eu estou aqui, provavelmente, com o maior entrevistador do Brasil, então eu preciso saber... O que eu devia ter te perguntado aqui que eu não te perguntei? Rapaz, é difícil você me... Você está conduzindo muito bem, assim. Essa pergunta é muito difícil, né? Eu fazer uma pergunta para mim mesmo. Talvez você pudesse ter me perguntado de onde vem a sua autoconfiança. Essa é uma pergunta boa. Qual é a resposta? Eu acho que eu era o queridinho do meu pai. É impressionante como essas coisas mexem com a gente pro resto da vida, sempre, né? Vai para sempre. Bem, o queridinho, a queridinha do meu pai era minha irmã, mais velha, 11 anos mais velha que eu. O queridinho de minha mãe era o meu irmão. Eu era um pouco invisível, caçula temporal meio invisível, meio insuportável, incontível, assim, eu era muito difícil de educar. Mas o meu pai tinha... Passando uns pássaros lindos aqui. Para usar uma expressão assim americana, uma família de refugiados, imigrantes, totalmente desestruturada, como todos os refugiados são. Uma barra, né? Assim, de estarem ali sobrevivendo e tal. Eu era a grande esperança branca, para usar a expressão americana. Meu pai achava que eu era... E aí você acredita, né? O que seu pai diz para você. O amor de um pai é determinante. E você acha que de alguma forma você acabou também se tornando quase que uma profecia autorrealizável que você vai atrás e faz? Aí você vai inventando. Agora, eu sou muito fã, como entrevistador, do Alan Alda. Aquele cara que é ator, e que hoje ele tem o melhor podcast. Eu acho ele sensacional também. Clear and Vivid. E uma das coisas que eu gosto dele é o senso do humor. E que para traduzir essa expressão uplifting para português, a melhor tradução é inspirador. É isso mesmo. Ele não tem medo de ser inspirador, assim, não é negar as evidências aí terríveis que nós temos, mas apesar disso, vamos em frente, quer dizer, não vamos... Porque nós, jornalistas, nós aprendemos que o cinismo é muito bacana, que ter uma atitude cínica e diante das coisas é meio obrigatório, e que o edificante é desprezível, qualquer coisa que possa soar edificante. Eu não sei se porque eu me vendi ao entretenimento, eu acho que o edificante é necessário, eu acho que você faz isso nas suas redes sociais, na sua atuação pública, inspirar as pessoas. E aí, eu aprendi isso também, essa distinção do programa do Alan Alda. Ele estava conversando com não vou lembrar o nome do entrevistado agora, mas foi uma entrevista maravilhosa. E aí chega uma hora que ele pergunta: você é otimista ou pessimista? Lembrei eu vou ter que olhar aqui o nome dele, depois eu posso encontrar. Vamos logo encontrar aqui o nome dele? Vamos achar. É um escritor que era um músico de jazz e que depois era um escritor que era músico de jazz e que depois de uma certa idade ele percebeu que ele não ia mais crescer, que ele ia se manter mediano para pior. E aí ele escreveu um livro agora, que é um livro aí ele foi fazer academia, foi estudar ciência. O nome dele é Arthur C. Brooks, e o livro é esse aqui, From Strength to Strength. Ele mostra aqui que a nossa inteligência muda com o passar do tempo, porque toda a vivacidade da inteligência de um jovem até os 40 e poucos anos vai mudando de qualidade para algo mais de filtro, de transmissão de conhecimento, de organização, e que isso, pela nossa cultura, é tido como uma decadência, quando na verdade é uma mudança de qualidade. Perfeito. E
E ele expõe isso muito bem no programa do Alan Alda, tanto que eu comprei o livro dele.